Que Deus em Cristo continue abençoando o nosso final de tarde, início de noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 22 até o 28. Do verso 22 até o verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 22 até o 28, que diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todo aqui estamos, Então, dando continuidade à reflexão, tendo como por base o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a gente começou com o verso 16, A gente está dando continuidade a essa reflexão e aqui a gente vai dar um ponto, Um ponto final nessa fase aqui, A Deus permite, a gente vai estar dando início a outra reflexão, tendo como por base outra narrativa bíblica, Mas aqui a gente está dando continuidade, E finalizando esse ponto, que aqui nesse momento está sendo narrado um momento em que vão acontecer algumas coisas interessantes. Naquele momento em que Paulo e Silas eles começam a louvar a Deus. Nas outras reflexões a gente já tinha falado do motivo, da razão, da causa, da circunstância, da situação, de tudo aquilo, das motivações que tinham levado Paulo e Silas a irem parar naquele cárcere. E aqui neste momento a gente se foca mais em que situação? Em um determinado momento. Paulo e Silas estavam ali louvando a Deus, estavam com seus pés presos e eles começavam a louvar a Deus. E as Escrituras nos dizem que aquela atitude espiritual deles fez com que algo no mundo espiritual se refletisse no mundo físico. E o que foi que aconteceu? As Escrituras nos dizem que ocorreu um terremoto e a prisão se abriu. E as Escrituras nos dizem que o carcereiro, a ver a prisão aberta, ele fica ali desesperado, a palavra é essa. E ele saca da espada e por pensar que todo mundo tinha ido embora, ele já ia até se suicidar devido àquele momento de desespero, porque ele pensou, poxa, eu vou ter que pagar um tipo de penalidade, eu vou ter que passar por algum tipo de... Eu vou ser punido, por quê? Porque eu não consegui executar o meu trabalho com excelência. Foi isso que aconteceu. Mas só que a Bíblia nos diz que no momento em que o carcereiro ele se desespera, e ele já está para tirar a própria vida, Paulo, Silas, e não somente eles dois, mas os outros presos disseram, não faça isso não, sabe por quê? Porque está todo mundo aqui. Não fugiu ninguém. Então, o que é que acontece? A gente queria tirar apenas duas lições, duas observações, duas notas, dois comentários aqui a respeito desta narrativa, desse ponto dessa narrativa. A primeira qual foi? Foi que Paulo e Silas, eles tiveram ali uma atitude que aparentemente foi simples. O que foi? Eles não começaram a pregar, eles não começaram a fazer um movimento muito grande, não. As Escrituras nos dizem que eles tiveram um ato simples. Qual foi? Eles louvaram a Deus. E eu não quero aqui, a Bíblia não revela, mas eu fico pensando, eu fico imaginando. Será que Paulo e Silas eles tinham o dom do louvor? Porque se eles não tivessem, pense aí no negócio. Mas o que importa é que o louvor é para o Senhor nosso Deus. Independente de você ter uma voz de taquara rachada. Mas o que é que acontece? Embora Paulo e Silas, a Bíblia não diga que eles tinham o dom do louvor, uma voz ungida, como a gente diz assim, As Escrituras nos dizem que independente disso, algo no mundo espiritual aconteceu. Algo no mundo espiritual e algo no mundo físico também. E o que foi? Os presos ficaram atentos. E Paulo e Silas, eles não fizeram uma movimentação ali muito complexa, não. Eles tiveram uma atitude simples, uma atitude que o meu irmão pode ter no decorrer do seu dia. Você pode estar fazendo alguma coisa, você começa a louvar. Ou a minha irmã está lavando a louça, está fazendo alguma coisa e começa a louvar a Deus. Eles tiveram uma atitude simples como essa. E os presos ficaram assim, O que é isso? Começou a chamar a atenção. Aí é interessante, o que a gente quer tirar aqui, É que por intermédio de atitudes simples, nós podemos evangelizar alguém. É como a gente falou em algumas outras reflexões. Às vezes a pessoa acha que para que a pessoa venha evangelizar, às vezes a pessoa tem que ter atitudes complexas. Não, Deus abençoa, Deus pode capacitar. Deus pode fazer do meu irmão, um grande pregador, uma grande pregadora. Mas também nós não podemos esquecer que por intermédio de atitudes simples, a gente também pode evangelizar e ganhar almas. O que acontece? Às vezes você entrega um folheto,
Às vezes você simplesmente aperta a mão, dá um bom dia. Atitudes como essa podem ganhar vidas. Porque Paulo e Silas, eles tiveram uma atitude simples. Qual foi? Simplesmente eles louvaram. E aquela atitude simples dele, que qualquer um de você e eu podemos ter, fez o quê? Chamou a atenção dos presos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Atitudes simples podem ser ferramentas poderosas na arte da evangelização. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso... Vamos ver se a gente acha aqui. O verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração de carne. Segunda carta de Paulo, capítulo 3, o verso 3, repetindo, ó, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Carta de Cristo. Olha aí, você é uma carta. Você às vezes pensa que você não está sendo observada, mas você está. Às vezes você tem uma atitude que algumas vezes, tipo assim, vamos usar com uma expressão bem prática, né? Às vezes você engole um sapo, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa assim, você engole um sapo, alguém diz assim, cara, mas que irmão banana, que irmã banana. Como diz no linguajar popular, ele é muito trouxa, ela é muito trouxa. Mas aquela atitude de mansidão que você tem, você nem sabe, alguém está observando. E daqui a pouco, até quem sabe, as pessoas que te criticaram podem dizer assim, ó, ele aí é crente. E quem sabe não possa até se converter por intermédio da tua atitude. É interessante que quando você para fazer uma análise da história da igreja, quando o chamado Coliseu Romano ele foi utilizado para fazer com que os cristãos virassem ração de leão, o que acontecia? Naquele momento da história, da igreja primitiva, eles pegavam o Coliseu Romano, colocavam gladiadores e matavam os cristãos. Por quê? Porque eles não queriam negar o nome de Cristo. Alguns viravam tochas humanas, eram queimados à noite. Outros viravam ração de leão. E alguns contam com as pessoas, e alguns historiadores dizem, que alguns que estavam na plateia observando aquilo, até mesmo alguns centuriões e soldados, se converteram por quê? Cara, que a fé deles aí, né? Tem um hino que diz, acho que o nome do hino é In Memória, ele foi até regravado pela banda Gerd. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Aí tem uma parte do hino que diz assim, eu queria ter a bravura de Paulo. Aí ele começa a fazer a narrativa da bravura dos primeiros cristãos, né? Você, por intermédio de atitudes simples, você pode tocar o coração de alguém. E outra coisa interessante aqui, né, dessa parte da reflexão, que é a parte mais massa que a gente acha qual é. Faz de conta que tu está em um ambiente fechado e tu tá doido para sair, igual nessa quarentena. Alguns orando para poder terminar logo esse treino, para nós podermos voltarmos às nossas atividades normais. Aí você vê a porta aberta ali. É igual um mauauzinho, né? Às vezes tem um cachorrinho, né? Aí tu abre o portão e ele, quando o cachorrinho cai desinvestado, né? Sai correndo, né? Faz de conta que você está em um ambiente, você está preso e você está doido para sair, meu irmão, minha irmã. Você pega e sai. Para pensar aqui na situação desses presos. Com certeza algum deles já tinham errado peixe, batata. Com certeza outros estavam compartilhando daquela situação de Paulo e Silas. Estavam ali com seus pés também presos no tronco. Outros, né? E a Bíblia diz que a prisão se abriu. Aí a impressão que dá qual é? Se fosse eu e você, era meter o pé na carreira. Levando em consideração o fato, né? Quem tivesse solto, não tivesse com os pés no tronco. Né? Mas levando em consideração o fato que você está preso em um ambiente e você está doido para se soltar e você vê as portas sendo abertas, qual é a vontade de você fazer? Você sai correndo. Mas as escrituras nos dizem qual foi a surpresa do carcereiro. Não foi ninguém. Nenhum saiu, assim nos diz a narrativa bíblica. Mas por quê? A presença de Deus estava naquele ambiente. Estava saturando aquele ambiente. Aplicação prática para isso. Às vezes a gente pensa em ideias mirabolantes para poder atrair as pessoas, para que Deus abençoe nosso ministério. E a gente esquece do quê? Que a presença de Deus é a base de tudo. Paulo e Silas aqui, eles não fizeram uso de recursos mirabolantes, estruturas, mega estruturas, coisas mirabolantes, né? Não. Simplesmente eles contaram com o quê? Com a presença de Deus. E a presença de Deus naquele momento foi o suficiente para fazer o quê? Com que algumas pessoas que tivessem a oportunidade de sair, ficassem. Então que nesse início de tarde, esse finalzinho de tarde, início de noite, nós possamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar recursos, vamos ler Bíblia, ler livro, vamos nos aprofundar, vamos nos capacitar para o ministério. Né? Se Deus abençoar e você poder fazer alguma coisa, Deus te dá a condição de ter uma estrutura bacana, tenha. Mas não esqueça de uma coisa. Foi a presença de Deus em um ambiente simples, um cárcere, que segurou um monte de gente que teve a oportunidade de ir embora e não foi. Então que nessa noite, o Senhor nosso Deus ele possa nos abençoar assim. Ó. Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua presença seja a base do nosso ministério.
e amém.